Olá! Continuando aqui o nosso curso, nós vamos ver agora como é que a gente faz para trabalhar com rótulos no QGIS. Então, primeiro a gente vai remover essa camada aqui das rodovias para eu utilizar um outro exemplo com vocês. E eu deixei ela aqui para aproveitar para explicar para vocês quais são as formas que a gente tem de remover camadas. Então, aqui no menu do lado esquerdo de camadas, a gente pode simplesmente clicar nelas com o botão direito e vir em remover a camada, ou a gente pode clicar nela e escolher essa opção aqui, a última, que é remover camada do grupo, certo? Pronto. Eu vou deixar a estilização de camadas abertas para poder ajudar a gente a ver melhor a questão dos rótulos, certo? Então vamos lá. Eu vou adicionar uma nova camada aqui nesse novo projeto, que vai ser a camada malha preliminar de 2022. Não, vamos para municípios 2024, em Shapefile. Abrir, adicionar e fechar. Pronto, temos aqui o estado de Pernambuco com a sua divisão por municípios. Então vamos supor que eu queira, não conheço o estado e eu quero ter acesso a esses rótulos. Então, com a estilização de camadas abertas, a gente pode vir direto aqui nessa opção de rótulos, que é essa etiqueta amarela ABC, e a gente consegue mexer. Se a estilização de camadas não estiver aberta, eu vou fechar aqui para vocês verem, se vocês estiverem vendo uma tela como essa, a gente clica com o botão direito na camada e vai em propriedades, e aqui abaixo de simbologia nós temos a opção de rótulos. Então a gente tem essas duas formas para poder mexer nos rótulos. Eu vou utilizar a estilização de camadas para a gente trabalhar um pouquinho mais nela. Então aqui a gente tem os rótulos. Por padrão, ele vai aparecer sem rótulos, né, que a gente não está conseguindo ver nada aqui. Então, para ativar os rótulos, a gente vai clicar na setinha e pode clicar em, por exemplo, rótulos individuais, né, para a gente ver o que vai aparecer. O rótulo baseado em regra funciona da mesma forma da simbologia. Eu vou falar para o QGIS quais são os rótulos que eu quero que apareçam e com que condição eu quero que eles apareçam. Por exemplo, só quero que apareçam os rótulos dos municípios da região metropolitana, vamos supor. Ou os bloqueados, aqueles rótulos que eu não quero que apareçam. Eu quero que apareçam todos menos aqueles, né? Então, assim, basicamente bem intuitiva, né, o formato como está aqui. Então vamos para os rótulos individuais. A priori, como vocês veem, ele já mostra aqui o que vai estar na primeira coluna do nosso valor, lá na nossa tabela de atributos, que é o código do município. E eles assim a gente não consegue entender muita coisa. Então a gente pode trocar aqui na setinha do valor qual é a variável, né, o atributo que a gente quer colocar no rótulo. Vamos dizer então que a gente quer colocar o nome do município, né? E aí ele já altera aqui, já dá para ter uma noção melhor. Se a gente der um zoom, já fica mais fácil da gente ver aqui os nossos rótulos, certo? Então, essa é a forma simples, vamos dizer assim, da gente trazer os nossos rótulos para cá, né? Existem algumas formas que a gente consegue trabalhar a estética desse rótulo. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem essas camadas daqui de cima, essas abas, e cada uma delas vai ter uma função. Então, por exemplo, essa que já está, que é a do buffer, eu vou aproximar para vocês verem o que ela faz. Aqui no nome de Petrolina, se eu deixar isso ativado, ela cria, tá vendo? Um contorno, né? A gente pode escolher a cor desse contorno, pode ser um contorno de outras cores, e aí vai depender do que vocês estão fazendo no projeto de vocês. A gente também pode alterar a opacidade, deixar como se fosse uma transparência, né? E também alterar o tamanho desse buffer, ele pode ser menor, um contorno menor, ele pode ser um contorno bem maior, para chamar a atenção mesmo para o nome. Isso aqui fica a critério da estética do trabalho de vocês, certo? Essa é a primeira coisa. Uma outra aba que é muito importante vai ser essa primeira aba aqui de texto. Vamos clicar nela, onde a gente pode escolher tanto a fonte, né, do trabalho que a gente quiser, que a gente achar que é mais interessante para o nosso trabalho. O estilo, se ela vai estar né, em negrito, se ela vai estar em itálico. O tamanho dela, né, do mesmo jeito que a gente pode mexer lá no contorno, a gente consegue mexer aqui no tamanho da letra. Na cor dela, né, a gente pode preferir uma letra de alguma outra cor para ficar mais discreta ou para chamar mais atenção. A opacidade também, né, a gente pode colocar como se fosse numa camada assim, como se fosse uma transparência. Dá para a gente trocar por aqui também, certo? Isso é o de mais simples que nós vamos ter em relação a rótulos, certo? Então, aqui na formatação, a gente consegue trocar algumas coisas, né? A gente consegue trocar, por exemplo, a orientação do texto. Aqui está todo mundo na horizontal, mas eu posso colocar em vertical, por exemplo, se isso for interessante para mim. Ou se for baseado numa rotação, eu posso sair trocando cada um deles. Vou manter aqui em horizontal, certo? Uma outra coisa que a gente consegue alterar aqui por trás, aqui tem mais a ver com a estética. Então, aqui para trás, a gente também tem essas opções de posição do rótulo, né? Então, no modo, a gente vai dizer, né, se é ao redor do centroide, porque o centroide aqui no meiozinho existe um centro gravitacional desse polígono que ele chama de centroide, e ele vai tender a colocar o rótulo em cima do centroide, né? Mas a gente pode não querer, a gente pode querer que ele fique, por exemplo, usando o perímetro do centroide, né? Essa é uma forma. Polígonos externos, colocar o nome sempre para fora do polígono. Mais uma vez, vai depender do que vocês estão querendo fazer. Você pode forçar também o ponto para que ele fique sempre numa ponta superior direita ou na esquerda, enfim, como vocês
preferirem. Aqui tem a rotação também, a gente pode sair girando, vocês estão percebendo que eles estão girando, aqui eu vou indo e eles vão girando. Aqui é uma questão da gente passar um tempo vendo o que é mais interessante para o nosso projeto, certo? Aqui é uma informação bacana também, porque às vezes a gente tem nomes repetidos, né? Por exemplo, imagine que a gente tem um mapa como aquele de rodovias em que a BR-101 vai passando e aí vai aparecer 101, 101, 101, 101. Então, não é interessante. Então, a gente pode dar o avoid aqui. O avoid duplicate labels, nesse exemplo, não vai funcionar porque a gente não tem elas duplicadas, cada município tem um nome, mas poderia ser útil nessa função. E aqui a gente também tem essa opção, por exemplo, aqui de renderização, que uma coisa interessante, por exemplo, é essa opção de limitar o número de feições a serem rotuladas. Porque, por exemplo, aqui, vamos supor que eu esteja vendo uma cena tipo essa, eu sei que são 185 municípios, se eu colocar aqui para limitar, e eu disser a ele que eu só quero que apareça 50 municípios, pronto. Ele dá uma reduzida considerável aqui no número de rótulos. Então, essa também é uma opção interessante para poder a gente trabalhar com rótulos. E, além disso, além dessa parte em que a gente consegue trabalhar com eles aqui dentro da estilização de camadas, a gente também consegue trabalhar com essa barra de ferramenta superior aqui, em que a gente pode fazer coisas do tipo, vou dar um zoom, por exemplo, vamos supor que eu não quero que o nome de Recife fique aqui, eu consigo mexer esses rótulos. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no ABC, e com a setinha tem mover a etiqueta, então eu clico nela, clico no nome do rótulo que eu quero e ele vai me perguntar, tá, mas qual que é que você quer mover? A gente está trabalhando com o nome do município, ok. Então eu consigo clicar nele e trabalhar, trazer ele, por exemplo, para outros lugares. Isso vai ser muito útil no nosso compositor de impressão, vocês vão ver, certo? Essa é uma função legal. Uma outra função, por exemplo, é quando a gente quer que determinado nome não apareça, ocultar as etiquetas, por exemplo. Vamos supor que eu quero dar um zoom aqui, mas eu não quero que Recife especificamente apareça. Então eu clico aqui nessa ferramenta que tem um olhozinho, clico em Recife e ele vai desaparecer. A mesma coisa pode ir funcionando com outros municípios aqui, que vocês quiserem, certo? Do mesmo jeito, é só clicar de novo no polígono que os nomes vão aparecer novamente. Então, essas são algumas das funções que a gente tem em relação a rótulos no QGIS. Vamos para o próximo vídeo.